Irmãos, por favor, peguem suas Bíblias e abram-nas no livro do profeta Daniel. Vocês não falam inglês não, gente? Daniel. O profeta Daniel. Na semana passada nós falamos sobre a atuação dos anjos no livro de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Nabucodonosor. Vamos mais especificamente analisar a carta que Nabucodonosor escreveu relatando a sua conversão no capítulo 4. Então, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 4 e deixe ela aberta. Eu queria todo mundo de Bíblia aberta, se possível, com uma caneta na mão ou usando algum instrumento para ir anotando, para a gente ir pontuando algumas coisas aqui muito preciosas no livro de Daniel. Quero começar com o versículo de número 37. A gente vai ler ele e vamos orar. Daniel 4:37 diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja reunida aqui, que ninguém saia da forma que entrou, mas que saia fortalecido, iluminado, abençoado pela tua presença, pela tua palavra, pela tua unção, em nome de Jesus. Quem crê disso? Amém. Meus amados, vocês lembram, desde a série Jeremias, que Nabucodonosor foi um escolhido de Deus para governar sobre grande parte do mundo conhecido da época, para ser um imperador poderoso e também para castigar, corrigir o povo de Deus, o povo de Israel. Lá em Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6, olha o que o Senhor fala sobre o rei Nabucodonosor. Ele fala assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Deus está dizendo: eu fiz a terra, eu fiz os animais, eu fiz o homem, e eu dou a quem me agrada. E olha para quem ele deu, ele continua dizendo: e agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Deus disse: tudo é meu e eu dou a quem me agrada, e eu entreguei a Nabucodonosor. O que eu posso entender é que Nabucodonosor, naquele momento, agradava a Deus. Deus viu algo em Nabucodonosor que achou interessante para investir nele. Nabucodonosor era um bom governante aos olhos de Deus, cuidava bem daquilo que na verdade pertence ao Senhor. Lembre, eu tenho falado isso aqui reiteradas vezes, que nós somos mordomos daquilo que está nas nossas mãos. Nós não somos os donos de fato. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos das coisas e das pessoas que passam pelas nossas vidas, e nos cabe servir bem, nos cabe atender o propósito de Deus para tudo. Senão, Deus toma e dá a outro, e aprove ao Senhor colocar todo esse poder, todo esse domínio nas mãos do rei Nabucodonosor. Inclusive, Deus várias vezes usou Jeremias para advertir
Israel, advertir Judá especificamente, dizendo: olha, se submetam a Nabucodonosor, porque sou eu que estou levantando ele, não se rebelem contra ele. E muitas vezes nós achamos que tudo que vem para nos confrontar vem do diabo, né? Tudo que vem para nos colocar no lugar é uma perseguição, e muitas vezes não. Muitas vezes é Deus quem usa aquela pessoa por cima de você, lhe cobrando, lhe exigindo, lhe corrigindo, lhe castigando. Não adianta passar na blitz todo errado, dizendo: Senhor, repreende esse guarda endemoniado que quer me multar. Não, gente. Você fala: Senhor, repreende essa minha cara de pau, que não paguei o documento. Repreende essa minha cara de pau que eu estou andando acima do limite permitido. Repreende essa minha cara de pau que tomei cerveja e fui dirigir. Está entendendo? O guarda não está endemoniado, não. E talvez o guarda ali parar naquele dia, ele aplicar uma senhora multa, seja Deus usando ele para lhe corrigir e para te livrar de amanhã fazer uma bobagem e morrer ou até matar alguém. Você entende? Não se revolte contra os castigos de Deus. É o que o Senhor está dizendo a Israel. Eu estou levantando ele para corrigir vocês. Salomão fala várias vezes em Provérbios que o tolo é alguém que odeia a repreensão, mas o sábio, ele ama a correção. Viu aquele filho que quando apanha do pai, apanha da mãe, até chora, até grita, mas depois ele compreende que o pai e a mãe lhe ama? É um filho sábio. Mas aquele revoltado, que apanha do pai, apanha da mãe e fala: vou fugir de casa, eu vou dar o troco, eu vou me descontar, é um tolo, se revolta contra a correção. Então aqui Deus diz: eu estou usando Nabucodonosor como um servo meu, e Deus vai tratar com muito carinho esse rei babilônico, vai mostrar várias vezes a Nabucodonosor quem ele é. Ele vai se revelar para que Nabucodonosor se converta, o que vai demorar um tempo, mas finalmente vai acontecer, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Lembre da primeira experiência que a Bíblia nos relata que Nabucodonosor teve com o Deus Altíssimo. Ele teve um sonho, chamou os magos do reino dele, os adivinhos, os astrólogos, que ele sustentava para serem seus conselheiros, e disse: eu tive um sonho que me perturbou muito, e eu quero que vocês, a quem eu sustento com muito mimo, né, comem da minha comida, vivem muito bem, me sirvam agora, revelem o meu sonho e dê a interpretação. E os sábios disseram: rei, nós não podemos dizer o que o Senhor sonhou, nos diga qual é o sonho, que nós te damos uma interpretação. Só que ele era muito inteligente, falou: vocês vão me enrolar, vão inventar uma interpretação para me tapear. Nada disso. Se vocês são de fato videntes, digam o que eu sonhei, sem eu contar nada, então me dê a interpretação. E os sábios disseram: rei, o que o Senhor pede, só os deuses podem fazer, nós não temos poder para isso, e os deuses não habitam entre nós. O rei ficou furioso e mandou matar todo mundo. Daniel, seus amigos estavam entre eles, você conhece a história, já falamos aqui em semanas anteriores. Daniel pede ao rei tempo, dizendo: rei, fica tranquilo, porque os sábios não conhecem os deuses que eles servem, mas eu conheço o meu Deus, eu tenho acesso ao meu Deus. E ele vai orar, vai pedir a Deus que revele, e Deus revela. E quando Deus finalmente revela o sonho a Daniel, ele vai a Nabucodonosor, conta o sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor fica impressionado, ele fica impactado com a grandeza, com o poder do Deus de Daniel. É interessante que Daniel, no capítulo 2, versículo 27, fala ao rei assim: rei, o que o Senhor está pedindo, nenhum homem pode fazer, mas há um Deus no céu que pode fazer. Daniel deixa muito claro para o rei que não era ele, como homem, que estava conseguindo a revelação, mas que a ação de um Deus que domina sobre os céus e sobre a terra estava produzindo aquilo que Nabucodonosor
tanto queria. E quando ele contou o sonho perfeitamente e interpretou o sonho, Nabucodonosor diz no capítulo 2, versículo 47 assim, 46 assim, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e honrou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Ficou impressionado. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois puseste revelar este segredo. Então Nabucodonosor aqui reconhece que o Deus dos judeus, o Deus de Daniel, é o Deus dos deuses, é Senhor até sobre os reis. Ele tinha uma primeira experiência com o Deus verdadeiro, com o único Deus que existe, o Deus de Abraão, o Deus do princípio, o Deus que criou os céus e a terra, e ele diz: olha, esse Deus é o Deus dos deuses. Ele ainda é politeísta, ele ainda entende que existem outros deuses, mas entende que o Deus de Daniel é o maior dos deuses. Ele fica impactado com isso. Mas o tempo passa e a experiência se dilui. Ouça isso, irmãos. Isso é muito importante. Quando nós não temos uma caminhada com Deus, às vezes temos experiências esporádicas. Eu fui de um culto, ouvi uma pregação que eu fiquei impactado. Eu tive um sonho e aquilo era Deus falando comigo. Olha, Deus usou um profeta, uma profetisa, ele revelou a minha vida e eu fiquei impactado. Rapaz, uma vez eu vi uma pessoa doente ser curada através da oração da igreja. Eu fiquei impressionado. São coisas que nos edificam e fortalecem, mas não são suficientes para nos levar a uma caminhada com Deus e uma conversão profunda, porque a tendência da nossa alma é se acomodar com o nível animal, com o nível carnal, com o nível natural, e esquecendo das coisas espirituais, e naturalizando muito o nosso caminho. Nabucodonosor tinha uma experiência tremenda com Deus, mas ele não anda com o Senhor. O que seria andar com Deus? É passar a cultuar a Deus, é passar a adorar a Deus, é passar a aprender de Deus. Espera aí, se existe um Deus poderoso, me ensina mais sobre Ele, Daniel. Vamos orar juntos a Ele, Daniel. Me ensina a falar com Ele, me ensina a cantar para Ele, me ensina a cultuá-lo. Como eu faço para ter uma relação com Ele? Nós temos um outro personagem bíblico que fez isso, foi Naamã. Naamã, quando ele foi curado pelo Deus de Israel, que não era o Deus que ele servia na Síria, o que ele fez? Ele foi a Eliseu e disse: Eliseu, eu quero construir um altar para o Senhor, o Deus de Israel, lá na Síria. Eu quero andar com ele, eu quero cultuá-lo. Não é o caso de Nabucodonosor. Toca no teu irmão e diga a ele assim, por favor: você não pode viver de experiências, você tem que caminhar com o Senhor, no seu dia a dia, conhecer, ser amigo de Deus. Não aconteceu com Nabucodonosor. Ele era um homem que vivia de campanha em campanha, né? Quando a coisa apertava, ia para a campanha, ia orar, ia buscar, mas quando a coisa resolvia, ele esquecia o Senhor. Então seu coração se diluía. O capítulo 3 começa de uma forma interessante. Diz que Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigantesca. Observe que o sonho que ele tinha tido era o seguinte: era o sonho de uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas ou canelas de ferro e os pés de barro. E Daniel disse a ele: a cabeça de ouro é o Senhor, rei Nabucodonosor. O que é que ele faz? Ele constrói agora uma estátua toda de ouro. Porque no sonho Deus diz: o teu reino vai passar. E quando ele pega e faz uma estátua toda de ouro, porque o ouro era ele no sonho, o que é que ele quer dizer? Deus, eu não vou passar tão fácil não.
Se você está pensando que eu passo tão fácil, eu não vou passar tão fácil não. Eu não sei nem se ele fez isso de maneira consciente ou se foi subconsciente, mas que é muito interessante, depois de sonhar com estátua, ele construiu uma estátua toda de ouro, sendo que ele no sonho e na revelação divina era o ouro. Parece que ele quer desafiar a Deus. Eu não vou passar, meu legado não vai passar, minha história não vai passar, meus descendentes reinarão, não vamos mudar de reinado, não vamos mudar de, esqueci o nome agora que se dá, de dinastia, a minha dinastia vai permanecer. Então toda a estátua é de ouro. E ele manda todo mundo, quando a música tocasse na Babilônia, se prostrar à estátua dele, sob pena de ser lançado na fornalha. Você conhece a história, Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias, não se dobram à estátua. São colocados na frente do rei, e o rei pergunta para eles, é de propósito, estão fazendo isso? Eles falam sim, é de propósito, só servimos ao nosso Deus, o Deus de Israel. E aí, Nabucodonosor pergunta no capítulo 3, versículo 15 assim, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Olha que interessante. Há um tempo atrás, ele disse diante de Daniel, o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E agora, ele já se acha de novo capaz de encarar Deus e fala, quem é o Deus que pode livrar da minha mão? O Deus de Daniel falou para ele que uma hora o reino dele teria fim. Ele levanta uma estátua toda de ouro e fala, nenhum Deus bota fim no meu reino. Quem é o Deus que pode livrar da minha mão? Ele ainda acha que o poder dele dá testa com o poder de Deus. Pastor, isso aí, graças a Deus, nunca vai acontecer na minha vida, irmãos, aí que você se engana. Todas as vezes que Deus nos abençoa, como fez com Nabucodonosor, nos fortalece, a tendência do nosso coração natural, sem vigilância, sem se policiar, sem caminhar com Deus, sem estar sempre andando na dimensão do Espírito que nos leva à humildade, é essa. É achar que o poder é nosso. É achar que a competência é nossa, é achar que nós é que fazemos, é esquecer quem te dá as coisas, é esquecer quem te dá o poder. É como Tiago fala, não se engane, lembre que toda dádiva, todo dom perfeito, tudo que você recebe vem do alto. Mas Nabucodonosor acha agora que é ele mesmo. Quem é o Deus? E os meninos respondem, o nosso Deus pode livrar. Se não livrar, nós continuamos fiéis a Ele. Já preguei sobre isso aqui algumas semanas atrás. E eles são lançados na fornalha, Deus os livra de maneira miraculosa, manda um anjo para dentro do fogo. Nabucodonosor fica impactado com aquilo, cai de joelhos, mais uma vez reconhecendo a grandeza de Deus. Olha o que ele diz aí, no capítulo 3, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Mais uma vez, Nabucodonosor reconhece, tem outra experiência com o grande Deus de Israel. Deus misericordiosamente dá outra experiência a ele. Ele se converte, gente? Ainda não. Por quê? Porque ele vive tendo experiências com Deus, mas ele não escolhe caminhar com Deus. Eu volto para esse ponto com você.
Se você continuar sendo uma pessoa que de vez em quando tem contatos com Deus, mas não mergulha para caminhar com o Senhor, você não vai viver uma obra do Espírito na sua vida. Vai ser aquela pessoa teimosa, que vive caindo nos mesmos pecados, cometendo os mesmos erros, e de vez em quando tem um estralo, um arrependimento, uma crise de choro, e chora e pede perdão. Oh Deus, era Nabucodonosor. Vivia arrogante, vivia pecando, vivia na idolatria, e aí de vez em quando caía em si, chorava e se quebrantava e adorava a Deus. Olha, agora eu vou ser crente, e fazia promessas, mas no dia seguinte, cadê a devoção, cadê a leitura bíblica, cadê a oração, cadê a comunhão com os santos? Não tinha. Cadê as mudanças reais na vida? Cadê o sacrificar daquilo que tinha que ir embora da sua vida, que no caso aqui era idolatria? Ele não fazia. Então tem muitas pessoas que vivem assim, né? Estão ali e tal, aí a coisa apertou, aí se quebranta, aí chora, e se humilha, e pede perdão, e faz promessas, e volta a Deus. Tem até uma experiência com a graça, Deus vai, Deus livra, Deus cura, Deus abençoa. Aí passou aquilo, ele volta à vida natural dele. Era Nabucodonosor, infelizmente. Mas então agora ele vai ter uma genuína conversão que nos ensina muito. Capítulo 4, todo mundo aberto aí, por favor. Vamos ler juntos, capítulo 4 de Daniel, que é uma carta que ele escreve a todos os povos que estavam sobre o domínio dele, relatando a sua conversão. Ele começa assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Já começou dando paz do Senhor, olha aí. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Aleluia. Gente, sinal de conversão é isso aqui. Todo recém-convertido, quem está no primeiro amor, a coisa que mais arde no coração dele é a vontade de testemunhar. É a vontade de contar para todo mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Quando alguém fala que se converteu, que entregou a vida a Cristo, que está andando com o Senhor, e eu não vejo esse sinal, essa paixão de falar, de contar, de chamar os amigos para conhecer Jesus, alguma coisa está errada. Porque a conversão genuína gera essa paixão, esse fervor, essa vontade de sair falando, pregando, convidando todo mundo para conhecer o Deus maravilhoso que mudou a sua vida. Ele fala: pareceu bem para mim contar para toda a terra o que o Deus Altíssimo tem feito na minha vida. Versículo 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Aqui você já não vê mais um Nabucodonosor inconstante, que num momento tem um impacto com Deus e depois esquece do Senhor. Agora já tem uma consciência mais profunda de um domínio de Deus eterno, de um caminhar com Deus contínuo. Aí ele fala mais: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Ele mostra como estava a vida dele antes dessa profunda conversão. Tranquilo, sossegado, florescente, ou seja, florindo, frutificando, até que Deus vai lhe apertar. E ouça isso, meu irmão, é muito comum isso acontecer. Pastor, eu estava muito bem, as coisas de repente desandaram na minha vida. Pode ser Deus apertando para te salvar, para te libertar, para te curar. Tem uma expressão que eu não gosto muito, que é aquela: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como se Deus tivesse, né? Não é que Deus tem que te trazer pela dor se você não vem pelo amor, não é bem, mas que Deus usa circunstâncias difíceis, que às vezes mexe na sua estrutura para lhe quebrantar. Isso é inegável.
Então ele estava tranquilo, ele estava muito bem. E aí o que acontece? Eu tive um sonho que me espantou. E as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Mais uma vez, um sonho perturba Nabucodonosor. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante dele, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Ele faz todos os sábios, adivinhos, os astrólogos entrarem na sala dele. Ele conta, diferente daquele outro sonho, agora ele conta o sonho. E está tão perturbado que ele quer logo saber a interpretação, e ele conta o sonho, mas ninguém consegue revelar. Versículo 8: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltessassar, segundo o nome do meu Deus. Até então o Deus dele era outro Deus, era o Deus Bel, no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Olha que coisa interessante, Daniel não foi o único que pôde interpretar o primeiro sonho dele? Foi ou não foi? Porque agora ele tem um novo sonho, chama todo mundo e deixa Daniel por último. Perceberam? Ele tentou todo mundo, e Daniel, que foi a única pessoa que conseguiu interpretar o sonho dele, e que era um homem que tinha no governo dele um cargo de confiança, ele deixa por último. Por quê? Porque na verdade ele aqui ainda está fugindo de um confronto com Deus de Daniel. Ele não quer a revelação via Deus. Ele foge porque ele sabe que o Deus de Daniel não é um Deus que apenas o bajula, o mima, faz o seu capricho, é um Deus que também o confronta. Ouça isso. Muitos de nós somos assim. Enquanto pudermos adiar o nosso Peniel com Deus, nosso encontro com Deus, que resolve a nossa vida, mas que também nos trata, nos molda, a gente adia. Tenta de várias formas. Poxa, vou ter que ir agora me consertar com Deus. Vou ter que encarar Deus, vou ter que orar, vou ter que tratar o meu pecado, eu vou ter que mudar a minha vida, eu vou ter que encarar aquele Deus santo. Está entendendo? Busca os meios possíveis, quando não tem jeito, diz, vou ter que buscar aquele Deus santo, o Deus de Daniel. Então, por último, vem Daniel, e olha o que ele fala para Daniel. Beltessassar, como chamava Daniel, príncipe dos magos, ele era o príncipe, ou seja, principal. Príncipe aqui é principal. Ele deixou o príncipe por último. Príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses. Ele não conhece a expressão espírito de Deus, fala espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Meu irmão, se Daniel é tão especial, por que você não chamou ele antes, rapaz? Porque ele não quer esse confronto com o Senhor. E tem muita gente, eu conheço gente que prefere ficar no problema do que buscar Deus. Bora, rapaz, vamos ouvir a palavra, vamos buscar a Deus, vamos para a igreja. Algo trava dentro dele, dentro dela, porque ele sabe que buscar a Deus às vezes exige largar um pecado de estimação. Buscar a Deus às vezes é confrontar coisas que ele não quer confrontar, é cortar o que ele não quer cortar, é expor o que ele não quer expor, é tratar o que ele não quer tratar, é ouvir o que ele não quer ouvir. Então o nosso Deus, gente, ouça, o nosso Deus é Senhor. Ele quem manda, que determina. Cuidado com esse evangelho onde você leva as coisas para, eu estou levando lá para Deus abençoar, vou lá para Deus resolver, vou lá para Deus fazer. Quero uma energia de Deus aqui para a minha vida. Não é assim que funciona.
você vem e com muita humildade apresenta a tua vida, oferece a tua vida, e Ele determina sobre a tua vida. Ele é o médico, Ele prescreve outra, porque tem gente hoje que chega no médico, né? Diz, doutor, eu vim aqui, já pesquisei tudo no Google, eu quero 5 ml de tal coisa, eu quero tomar uma injeção de tal coisa, eu quero um exame disso, eu quero um exame Ele, na verdade, só quer usar o CRM do médico para comprar os remédios. Ele quer só uma receita para fazer o exame. Mas ele se medica, ele acha que sabe tudo. E tem muitas pessoas que tratam Deus da mesma forma. Ó, já vim aqui para o Senhor mandar uma bênção aqui, mandar um poder aqui, matar fulano. Espera aí, rapaz. Está entendendo? E é por isso, por essa característica de Deus, de não ser um Deus manipulável, que Nabucodonosor deixa Daniel por último, mesmo sabendo que Daniel é o homem que revela. Olha, para ti não há segredo difícil. Então me diga, Daniel, a visão do meu sonho e a sua interpretação. Eu estou inquieto com isso. Aí ele conta a Daniel. E eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo passavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, ninho nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi suas folhas, e espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Observe, ele teve uma visão de uma árvore linda, grande, frondosa, com folhas exuberantes, debaixo da qual os animais se abrigavam, na qual as aves faziam seus ninhos, e a qual os homens vinham para se alimentar. Então vem um vigia do céu. Olha a expressão vigia, vigia. O céu vigia a terra. Um vigia do céu. Diga ao seu irmão assim: os céus estão de olho em você. O céu, vem um vigia do céu, desce à terra e dá uma ordem: cortem a árvore, espantem os animais, espantem as aves, e todos que se alimentam dela se espalhem, cortem a árvore. Vamos continuar o texto? O que diz mais? Ainda está na visão: seja mudado, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, ou seja, não mate a árvore, corte o tronco, mas deixe a raiz. Significa isso o quê? Que ainda há esperança para essa árvore. E com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem. Olha, aqui começamos a entender que a árvore, na verdade, é um homem. Seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores. Olha aí, essa sentença é um decreto daqueles que vigiam, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Olha que coisa interessante. O ser que aparece no sonho para Nabucodonosor, que diz que vai cortar a árvore, e essa árvore é um homem,
diz que a intenção de Deus, com esse processo que ele vai fazer de cortar a árvore, de transformar este homem poderoso num animal, é para que todo mundo saiba que o poder, na verdade, pertence a Deus, e que, se Deus quiser, até o mais humilde dos homens, ele coloca lá em cima. É para que ninguém ache que chega porque é bom, porque tem mérito, porque é poderoso em si, porque é grande. Sim, irmão, Deus bota quem Ele quiser para subir, para descer. Quem Ele quiser, a quem lhe agradar. Foi o que nós falamos no começo da mensagem hoje, Jeremias 27. Deus disse: tudo é meu e eu dou a quem me agrada. Eu sou pequeno demais, Deus pode colocar na tua mão. Eu sou grande, Deus pode arrancar da tua mão. Está entendendo? Até o mais simples, a expressão hebraica é chapal, o mais baixo, ou seja, alguém na mais baixa posição social, Deus pode pegar essa pessoa e colocá-la no trono, no lugar mais alto. O nosso Deus faz isso, gente. É isso que está falando aqui. Isso em sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Belteshazzar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. E aqui eu não vou continuar lendo, eu vou só explicar o resto do capítulo por causa do nosso tempo. Daniel, quando ele ouviu esse sonho ser contado, ele ficou atordoado. Por quê? Porque ele tinha, ao longo dos anos, desenvolvido um carinho muito grande por Nabucodonosor. Ele falou assim: rei, que esse sonho seja para os teus inimigos e não para o Senhor, rei. Mas ele sabia que o sonho era contra o próprio Nabucodonosor, e o texto fala que ele ficou quase 1 hora atônito. Imagina aí, o rei pediu conselho a ele, e diz no versículo 19, que Daniel ficou quase 1 hora assim, atônito, sem querer falar, porque às vezes, o que Deus coloca no coração de um homem e de uma mulher de Deus é tão forte, que a gente fica sem querer falar. Quando a gente vê o cenário, vê o que vai acontecer com aquela vida, meu Deus, olha o que vai acontecer com essa pessoa, e é difícil até falar. Ele fica assim, e ele começa a orientar Nabucodonosor: você é essa árvore, você é essa árvore, Deus te levantou, toda a terra, o mundo que nós conhecemos, vem se alimentar em ti, você abriga os animais, você abriga os homens, mas Deus está pedindo conta do teu reino. Você tem sido soberbo, arrogante, orgulhoso, idólatra. Deus te deu várias experiências e você nunca se converteu, nunca se rendeu, e agora Deus disse: basta, eu vou te cortar do trono, eu vou te arrancar do reino. E pior, Deus vai fazer você virar um bicho. Por 7 tempos, e aqui a gente entende como 7 anos, você vai ficar louco. Deus vai mexer na sua cabeça, você vai ver igual um bicho. E aqui era uma profecia de que ele viveria num surto psicótico, numa síndrome psiquiátrica chamada zootropia, onde o homem acha que é um bicho. É isso que vai acontecer com você, a não ser que você corra para se humilhar. Porque sempre que Deus nos dá uma sentença de juízo, observe que nunca vem de imediato, ele dá uma janela de tempo. Para quê? Para o homem se humilhar, para o homem se converter, para o homem se arrepender. Então, se Deus está falando ao teu coração: meu filho, a coisa vai apertar, a coisa vai estreitar. Irmãos, não espere acontecer, nem se conforme com a sentença, se humilhe logo diante de Deus. E é o que Daniel fala: rei, se humilha, rei, se quebranta, rei. E o rei continuando: que nada, Daniel, eu estou bem. Rei, o senhor não está bem. Eu conheço o meu Deus, ele é muito maior do que o Senhor. Ele pode te humilhar, ele pode te cortar. E o que eu acho muito interessante
é que Daniel fala com o rei assim, ó, 27, rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados, sabe como? Com justiça e usando de misericórdia para com os pobres. Olha que interessante, se o Senhor for justo e misericordioso com os pobres, o Senhor pode equilibrar essa balança diante de Deus aí. Observe, gente, que ser misericordioso, ser uma bênção na sociedade, cuidar de quem é mais fraco, é algo que agrada a Deus, é uma missão que Deus nos dá, é algo que faz Deus nos ver como pessoas úteis na terra. Olha, Ele cuida dos mais fracos, Ele ampara, Ele socorre, Ele ajuda, isso vai equilibrar a balança. Mas Daniel também é muito sincero ao usar a palavra talvez. Faça isso, rei, olha lá, ó, e talvez se prolongue a tua paz. Por quê? Porque Deus pode também não fazer. Deus não é obrigado. Pastor, eu fui, eu orei, eu jejuei, confessei o pecado, restituí o que eu roubei, eu arrumei tudo, fiz tudo direitinho, e mesmo assim Deus me castigou. Ele não é obrigado a não castigar. Gente, Deus é soberano. Não tem uma cláusula assim, se você orar, fizer um jejum, chorar, se arrepender, confessar o pecado, aí Deus não te tocará. Não existe isso. Ele é dono de tudo. Ele é rei. Talvez Deus tenha misericórdia. Talvez Ele prolongue talvez, rei. Mas o rei não ouviu nada disso. Versículo 29 diz que depois, um ano depois, o juízo veio um ano depois, 12 meses. Deus deu a ele um ano para se arrepender. Ele não aproveitou, gente. Toca em teu irmão e diga, irmão, aproveita, meu irmão. Não espera o prazo acabar, não. Se conserta, larga esse pecado, arruma a tua vida, faz o que tem que ser feito. Não espera o prazo acabar depois de um ano. O texto fala que ele estava no seu palácio. E ele começou a falar no palácio, olha a grande Babilônia que eu construí, olha o meu palácio que eu construí para a minha glória e para a minha grandeza. E no versículo 31 fala que ele estava falando ainda, quando uma voz veio e disse, a ti, ó rei Nabucodonosor, passou o reino, e será tirado dentre os homens, e vai morar com os animais. E na mesma hora, uma loucura veio sobre ele. E Nabucodonosor começou a sofrer do que eu falei, daquela zootropia, a achar que era um bicho, andar de 4. E viveu 7 anos assim, louco, perturbado. Por quê? Porque demorou de consertar a sua vida, demorou de se arrepender, demorou de arrumar a sua vida diante de Deus. Mas como Deus tinha um carinho especial por esse homem, como Deus ele tinha um propósito com ele, depois de 7 anos, Deus então finalmente trouxe ele à consciência e ele então se converteu. E ele então reconheceu a grandeza de Deus. E ele então, depois de sofrer, gente, 7 anos vivendo como bicho é muito sofrimento, é muita perturbação, é muita humilhação, é muita vergonha. Para quem se achava e era de fato rei do mundo antigo, rei de tanta gente, tão poderoso, tão orgulhoso, 7 anos de humilhação é um negócio terrível. Mas então ele reconheceu, de alguma forma, em meio à sua loucura, ele começou a compreender que era Deus quem fazia ele viver daquela forma. E o texto fala que quando ele entendeu isso, versículo 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Depois que ele se humilhou, que ele se quebrantou, que ele se posicionou, honrando a Deus, entendendo que tudo que ele tinha, na verdade, vinha de Deus, Deus colocou ele de novo na posição para ser útil ao Senhor. Ele termina a carta dizendo,
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus. Ou seja, eu não apenas tenho surtos de arrependimento, onde eu me quebranto, e eu digo, olha, exaltem o Deus de Daniel, exaltem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, eu agora dedico a minha vida ao Deus dos céus. Eu entendo que eu pertenço a Ele, eu louvo a Ele, ou seja, eu presto culto a Ele. Eu exalto a Ele, significa, eu coloco Ele acima de mim no trono. Eu glorifico, eu sirvo a Ele. A minha vida agora é para fazer a vontade desse Deus. Eu quero que toda a terra conheça esse Deus, porque os seus caminhos são justos. Ele pode humilhar quem anda na soberba. Então, quanto mais rápido um homem e uma mulher compreender que a sua vida não lhe pertence, que o que está diante dele não é seu, mas ele é um mordomo, mais rápido Deus pode lhe posicionar, lhe abençoar, lhe fortalecer, lhe restabelecer, restituir talvez coisas que você até tinha e perdeu. Por quê? Porque Deus lhe vê agora preparado para ser uma bênção, para tocar um projeto, uma empresa, uma família, um ministério. Você entende, gente? É uma questão de entender quem manda, entender a quem pertence, a quem nós servimos. E se até Nabucodonosor se converteu, por que não eu e você, né, gente? Vamos nos posicionar e entender quem manda, entender a quem pertence, entender que a nossa função na terra é servir a Deus com tudo o que está nas nossas mãos. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Deus tem te dado sabedoria, é sabedoria para servir a Deus. Recurso, esse recurso é para servir a Deus. Talento, esse talento é para servir a Deus. Amizades, essa amizade é para tudo que Deus tem colocado na tua vida, Ele espera que você use para a glória de Deus. Cuidado, para não se perder na vaidade, para não se perder na autoglorificação, para não se perder dizendo, tudo isso é para mim. Foi nesse momento que Nabucodonosor virou um bicho. Foi exatamente no momento que ele começou a dizer, olha o que eu construí para a minha glória. Ele disse, chega, Nabucodonosor, você não entende nada, não é para a tua glória, é para a minha glória, e a minha glória se revela nos meus bons propósitos. Dar glória a Deus não é apenas dizer, olha, tudo que eu tenho é para a glória de Deus, não é isso. Daniel disse, Nabucodonosor, você vai glorificar a Deus fazendo justiça, cuidando dos pobres. Gente, atenção, é bom ressaltar isso. Glorificar a Deus, exaltar a Deus, não é colocar um adesivo no carro, foi Deus que me deu. Não é só fazer culto de gratidão quando a empresa der superávit. Fiz uma boa venda, eu vou fazer uma oração dando glória. Isso tudo é importante. Orar, agradecendo a Deus, prestar culto de gratidão, tudo isso é importante. Mas dar glória a Deus, sobretudo, é pensar o que Deus quer que eu faça. É isso que eu vou fazer. É submeter o meu poder a serviço de Deus, porque na verdade o poder pertence a Deus. Como diz os Salmos, né? Uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, na verdade, vem dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, Pai, eu sei que cada um de nós é escolhido para um propósito. Assim como o Senhor escolheu o Nabucodonosor e o empoderou sobre a terra, o Senhor tem nos dado poder, Senhor, em áreas diferentes, em proporções diferentes, de modos diferentes, mas não tem ninguém aqui que não tenha recebido do Senhor poder para alguma coisa, influência em alguma dimensão. Pai, nós não queremos ficar como Nabucodonosor,
vivendo de experiências esporádicas com o Senhor. Nós queremos andar contigo e alinhar o nosso coração com a tua vontade, Pai. Entender o que tu queres e nos submeter à tua palavra. Fazer a tua vontade em tudo na nossa vida. Submeter, Senhor, nossa família, nossa empresa, nossa carreira, nossos sonhos mais íntimos e pessoais ao teu propósito. Queremos te servir, glorificar o teu nome. Nos livra de olhar para a vida dizendo: aqui está a vida que eu construí para a minha glória. Nos livra disso, Senhor, que possamos olhar para a vida dizendo: aqui está a vida que Deus me deu para a glória dEle, para servir a Ele, porque Tu podes cortar a árvore que não te agrada, Tu podes arrancar a árvore que deveria servir, mas que se envaideceu achando que era fim em si mesma. Tem misericórdia. E o Senhor também pode voltar a regar a árvore que se converteu e fazê-la brotar mais uma vez. Então tem misericórdia de nós, Pai, e nos faz crescer e nos alinha para a Tua glória, em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga assim: Deus quer te usar muito. Diga: Deus quer te usar muito, quer te abençoar para te usar sobre a terra. Amém?